A metodologia da Plano A segue muitos pilares da estratégia e da liderança, ou seja, a estratégia e das pessoas. Então, a gente trabalha muito com o conceito de conscientização corporativa, que é um conceito que vai um pouquinho além da educação corporativa, porque a gente trabalha a parte da consciência. E a gente trabalha essa consciência corporativa em duas dimensões, a dimensão da empresa e a dimensão das pessoas. E como que isso funciona? Isso funciona com um frame, né? Ou seja, com uma estrutura onde também a gente trabalha com a parte do ser, do fazer e do ter, olhando sempre a empresa, a estratégia da empresa e as pessoas que vão fazer essa estratégia virar rotina no dia a dia para que os resultados aconteçam. Essa estratégia, ela funciona com alguns blocos, né? Então é como se estivesse construindo um planejamento estratégico, sempre olhando esse planejamento estratégico em todas as vertentes, inclusive na academia de liderança. Como funciona? No primeiro bloco, a gente trabalha as diretrizes, mas a gente não trabalha só as diretrizes da empresa, missão, visão, valor. A gente trabalha as diretrizes, que é o grande o quê, né? Tanto da empresa quanto das pessoas. Então, a gente vai fazendo isso de forma alinhada. Na segunda etapa, a gente vai trabalhar o para quê, que é o quê? Definição, trabalhar os objetivos estratégicos da empresa, trabalhando os objetivos pessoais de cada indivíduo dentro da empresa. Depois que a gente faz isso e aí tem a clareza, aí sim a gente vai para a terceira etapa, que é o como. O que é o como? O como, quando a gente fala das empresas, é o desenvolvimento aí das competências organizacionais. Só que as competências organizacionais, elas acabam sendo criadas, né, a partir do coletivo e o coletivo a partir do individual. Então a gente trabalha também as competências individuais. Isso aí tem a ver com a estratégia. E por fim, a gente trabalha o grande porquê de tudo isso. Então, quando a gente fala o porquê da empresa, a gente está falando aí do florescimento do negócio, do crescimento da marca, de ter mais produtividade. Quando a gente fala do grande porquê do indivíduo, a gente está falando também do florescimento do indivíduo, da sua realização profissional, do seu crescimento também enquanto pessoa. E aí é que entra um elemento estratégico em tudo isso, que é a liderança. E na liderança, a gente trabalha aqui na Plano A com o conceito do líder que desempenha vários papéis. É um guia do líder que a gente chama, que é o papel do líder quando ele é um agente de mudança, tem que ter uma mentalidade inovadora e fomenta essa mentalidade inovadora. Quando ele faz o papel de gestor, que a gente está falando de excelência operacional. Um outro papel que é o de facilitador da execução da estratégia, então ele está sempre tendo que ser o facilitador a trazer a estratégia, fazer a estratégia virar realidade. E, não menos importante, o papel de mentor, ou seja, trabalhando ali os princípios de liderança. E é dentro desse contexto que a gente trabalha o nosso pipeline de liderança. Então, não é um evento somente, mas é uma academia. E por que é uma academia? Porque a gente começa trabalhando desde o líder de si. Ou seja, quando a pessoa ainda não é equipe, mas ela tem que ser líder da sua própria carreira, das suas atividades, das suas atribuições. Então, a gente começa no pipeline do líder de si, vai para trabalhar o líder dos outros, quando a pessoa efetivamente começa a liderar outras pessoas, e aí a gente trabalha também o líder de líderes e vai no pipeline até o líder visionário lá no final. Então, se você chegou até aqui, é hora de você começar a trabalhar. Se você é um líder de si, começa pelo líder de si. Se você já está com a equipe, começa pelo líder do outro, ou seja, se enquadra, se ache dentro do pipeline da liderança e vem desenvolver a liderança, porque todos nós somos líderes. Agora vamos para alguns recados, algumas orientações gerais. Aqui ao longo do treinamento, ao longo das aulas, o que você vai ter? Você vai ter os vídeos como as aulas, onde durante as aulas vão ter alguns momentos de pausa para que você coloque na prática o assunto que está sendo colocado. Então você tem momentos para você pausar, fazer atividade, voltar, se você quiser, em qualquer momento você pode voltar, se ficou alguma dúvida, volta, vê de novo. Então isso é uma das coisas. A outra é que vão ter materiais complementares para que vocês possam baixar também. E aí vocês podem estar baixando, imprimindo para fazer, ou simplesmente estar guardando no computador para que vocês possam fazer a consulta depois, tá? Então é muito simples, muito fácil, é muito prático, só que vai ser uma atividade prática, vão ser atividades práticas, por isso que é importante que você pause e faça, não deixe simplesmente para depois, nem coloque no piloto automático, ok? Então bora praticar?